Fala aí, galerinha da BTO, tudo bom? Então, eu vou fazer mais um vídeo aí sobre histórias de Shavuot. A primeira foi o que é e como comemorar. Esse outro a gente vai contar só algumas histórias de que aconteceu. Porque algumas pessoas perguntam, porque na Torá não está escrito que tem que ficar de vigília e tal uma noite. E aí tem uma história que aconteceu mais ou menos uns 300 anos atrás com alguns rabinos. Um deles é o Rabino Horovitz. Rabino Horovitz, ele era amigo de alguns outros rabinos. Um deles é o Rabino Alkabetz, se vocês já ouviram falar. Rabino Alkabetz, ele foi o Shlomo Alkabetz, que quem compôs aquela música que todo mundo canta em Shabbat e tal. Leha Dodi, Leha Dodi Likrat Kala. Então todo mundo conhece essa música, então ele é bem famoso por causa disso. Ele era um rabino bem experiente, ele era um rabino que tinha muito conhecimento de coisas mais ocultas, de Kabbalah e etc. E ele era bem profundo nos seus conhecimentos. E o outro rabino, é um terceiro rabino, ele é o rabino também da Turquia, também isso aconteceu na Turquia, na verdade, era um Sfaradim, e era um rabino chamado Beit Yosef, vocês conhecem ele? O Beit Yosef foi quem escreveu o Shulchan Aruch, era um rabino muito, muito grande. E aí o que aconteceu em pleno primeiro... Por que eu estou dizendo que foi na Turquia? Porque vocês vão ouvir que são 2 dias de comemoração. Como a gente falou no vídeo anterior, quando a gente está na Galuta, fora de Israel, a comemoração das festas acontece em 2 dias por conta da certeza que se tem de comemoração. Hoje em dia não tem tanto motivo meio que óbvio para isso, mas o motivo era para dar tempo para avisar as pessoas para ter certeza que estava na data correta e que se ia se comemorar. Hoje em dia já não tem tanto, por causa da tecnologia, não tem tanto motivo, mas a gente faz por conta de um minhag do costume. O que aconteceu? Vou contar um pouquinho da história. Então, eles estavam recebendo isso, estavam recebendo um recado de um anjo que apareceu para ele. Eu não estou falando aqui de um caos que aconteceu, não. Estou falando de rabinos sérios e tal, empenhados na Torá. Quem compilou todo o código da lei judaica foi o Beit Yosef, né? Foi o Rav Yosef Karo. Inclusive o livro Sefaradim mais usado no mundo e que judeus, especialmente Sefaradim, eles usam. Voltando ao nosso assunto, vamos lá. Então, o que aconteceu nesse dia? Nesse primeiro dia de Shavuot, eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos decidir ficar a noite inteira acordados. Até então, ninguém ficava acordado, pelo menos é a história que eu conheço, ninguém ficava acordado em Shavuot. E aí o que aconteceu? Eles começaram a ficar acordados e estudar um pouquinho de cada coisa da Torá, de Kabbalah e tal, eles começaram a estudar mais a fundo. E o que aconteceu? Logo em seguida, quando eles estavam estudando, quase no final desse, digamos, meio que uma vigília, né, de ficar acordados, eles receberam a visita de um malar, né? Um malar, um anjo, que vem em nome da Ruach HaKodesh, né? Um espírito celestial, e começou a conversar com eles, né? Começou a dizer em Shavuot, em Pentecostes, algumas coisas que eles não entenderam, algumas palavras em uma língua diferente que eles não entenderam muito bem o que era. E logo em seguida começou a conversar com eles sobre coisas celestiais e tal. A primeira coisa que eles falaram foi o seguinte, que o anjo falou para eles, poxa, eu estou muito... Akadosh Baruch Hu, o sagrado, a Shekhinah Hashem, a presença do sagrado, está muito feliz com vocês. Porque até então, a coroa do sagrado estava jogada no chão, né? A coroa da glória, ela estava abandonada. E vocês voltaram a trazer essa coroa de glória para Shekhinah Hashem, para a presença do sagrado. E aí o que aconteceu? Por quê? Porque eles começaram a estudar a Torá. E aí o anjo deu testemunho da Shekhinah Hashem, falou que estava muito feliz com eles. Não era qualquer um. Imagina se alguém fala isso com a gente, né? Poxa, eu estou muito feliz com vocês. Agora, imagina se alguém fala, não, o sagrado está feliz com vocês. A gente já fica alegre. Quanto mais a presença do El Elyon fica falando com a gente, assim, que está feliz com a gente, entendeu? Então essa é a primeira coisa que chama a atenção nessa história. E aí depois o Malach, ele falou assim para eles, olha, quem dera que tivesse um minyan aqui, 10 pessoas, a Sarat Adam, se tivessem 10 pessoas aqui, a revelação ia ser muito maior, né? O presente ia ser muito maior. Eles viram coisas espetaculares lá, coisas assim que seria para deixar qualquer um de queixo caído. Então, como a gente diz aqui no Brasil. Então, eles estavam muito, muito entusiasmados, empolgados com aquela história. E aí depois eles começaram a chamar outras pessoas. E no dia seguinte foi uma coisa bem mais intensa, porque tinha mais pessoas ali. Então, isso empolgou a geração para estudar um pouco mais de Torá. E houve
um acender do Eish Torá, né, da chama da Torá, a chama deles reacendeu naquele momento. Então, Shavuot, desde lá para cá, passou a ter essa tradição sefaradi de contato com o sagrado num nível maior, de um conhecimento maior da Torá e etc. Então, assim, esse é basicamente um pouco dessa história, né, do que aconteceu. Então, o Shavuot, ele é Natan Torateno, é sim o dia do recebimento da Torá. Mas mais do que foi aconteceu há muito tempo atrás, está acontecendo hoje com a gente, entendeu? Então isso que a gente tem que parar para pensar. O recebimento da Torá é para você, entendeu? Será que é alguma coisa que aconteceu no passado ou será que é uma coisa viva para você agora? Entendeu? Então, Ravarim, seja a galerinha mais jovem, seja o pessoal de mais idade, sabe, os adolescentes, seja lá em qual classe você tiver. O importante, na verdade, é que você não possa ver as festas judaicas como simplesmente alguma coisa que aconteceu há mais de 3 mil anos atrás, uma coisa que aconteceu há mais de 5 mil anos atrás. Não, é uma coisa que é viva, é comigo e com você. Tem a ver com a nossa ligação com o sagrado hoje, entendeu? São umas alianças eternas que passam de geração para geração, que marcam e que tem que fortalecer. Ainda mais para quem é Sfaradi, quem está começando a resgatar a sua herança, ou aquelas pessoas que achavam que não tinha importância, que hoje você não bala de Shivá. Então, são coisas que ficam na nossa vida. Então, pense bem no tipo de experiência que você quer ter. Se pelo menos você não está muito vinculado com a Torá ainda, mas você tem uma ligação, pelo menos nas festas, nos minhagim, então pelo menos coloca isso dentro de você para que, pelo menos nesse dia, que é o dia do Natan Torateno, que Lekolam Israel, que todo mundo possa ter esse contato com o sagrado, pelo menos nesse dia. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Pensem bastante nisso, internalizem esses conceitos e logo mais a gente se vê. Tá bom? Shalom, shalom, leitraot. Inscreva-se no canal, dá joinha aí no vídeo, compartilha com todo mundo no Facebook. A gente vai estar falando mais coisas essa semana, tá bom? Leitraot.